vestes de alegria e esperança que nos traz a paz e traz poder para lutar a cada dia e as forças renovar. Bom dia, irmãos e amigos. Bom dia, igreja. Meu nome é Carlito. Eu sou Vinícius. E nós estamos aqui para dar um bem-vindo para cada um de vocês e dizer que é uma alegria para nós, né, estarmos aqui compartilhando, né, e espero que o que nós vamos falar aqui, a Escritura, que possa animar você também, tá bom? O Vinícius vai ler uma Escritura para gente. A Escritura fica em João 14, dos versículos 1 ao 6. Começando lá no 1. Jesus disse: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então, aqui nessa Escritura, Jesus está tendo um tempo ali com os discípulos, porque ele já tinha comentado ali que tinha chegado a hora dele partir desse mundo. Isso causou muita segurança nos discípulos, muito medo. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos agir agora sem o nosso mestre? E aí Jesus vem com essas palavras tão encorajadoras, né? Eu confesso a vocês que com essa pandemia eu tenho me sentido assim também muitas vezes. Eu me sinto inseguro também, eu me sinto com medo, eu fico sem confiança. E aí, quando isso acontece comigo, irmãos e amigos, eu volto para as Escrituras. Aí eu leio uma Escritura como essa e vejo Jesus ali me encorajando, me chamando para ter fé, né? E é tão incrível, né, que a resposta, né, os discípulos, né, depois que Jesus partiu, ressuscitou e partiu, a gente vê a união dos discípulos, né, o que eles causaram por causa com o que Jesus ensinou para eles. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês. Se você está passando por isso hoje, ansioso, com medo e preocupado, muito ligado aos seus problemas, eu queria que você refletisse nessa Escritura. Você pode inclusive ler o capítulo 14 de João, com todo, é uma Escritura que nos encoraja, que nos fortalece. Eu quero orar com vocês. Pai, nós te agradecemos tanto por este dia e por nos ensinar a ter confiança no Senhor. Agradecemos a Jesus Cristo, que é tão digno de nossa confiança. Ó Senhor, e não apenas queremos dizer, mas queremos confiar em Ti. Muito obrigado por nos confortar com essas palavras tão incríveis. Obrigado por tudo que és, Senhor, por teu ser tão maravilhoso. Nós não precisamos de mais nada. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida para cada um de nós. Nós te agradecemos por isso. Oramos para que seu Espírito tenha liberdade para se entrar em nós e permanecer em nós. Muito obrigado. Tudo isso nós oramos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Tenha um bom culto, igreja. Amém. Bom dia, igreja. Eu peço que vocês me acompanhem agora numa oração. Deus eterno, Pai amado, muito obrigada, Pai, por esse dia, por poder falar aqui com o Senhor nessa manhã, Deus. Eu agradeço, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu carinho tão grande conosco, Deus.
por nos proporcionar mais um dia de vida, Pai. Se o Senhor nos proporcionou mais um dia de vida, porque o Senhor tem um propósito ainda conosco, o Senhor lembra de nós, o Senhor tem um carinho tão especial por nós, Pai, e uma satisfação, Pai, viver mais um dia na Tua presença, Pai. Que bom saber que a Tua bondade se renova todos os dias, Pai. Deus, eu agradeço por toda a Sua criação, Deus. Quão maravilhosa é as coisas que o Senhor faz, Pai. Quão maravilhosa, desde o universo até o planeta onde moramos, como funciona internamente, externamente, Pai. Os mares, Pai, a terra, a natureza, Pai, as plantas, as bactérias, até seres maiores, como, sei lá, grandes animais aí. E nós também, Deus. Poxa, que incrível saber como funciona o corpo humano, como o nosso corpo humano é fascinante, Pai, e cada um é tão único, Deus. O Senhor criou cada ser dessa terra de uma maneira única, Deus. Isso mostra a Tua grandiosidade, o quanto que o Senhor é extraordinário, Pai. E eu agradeço, Deus, porque o Senhor tem plano para cada um de nós, Pai, porque o Senhor sabe de tudo, sabe de todas as coisas, Pai. Determinou o início e o fim da vida de cada um aqui na terra, Pai. E eu agradeço, Pai, por ser Tua filha, Pai, por saber que eu sou tão amada assim pelo Senhor, Pai. Mesmo não merecendo, eu tenho Tua graça, Pai, eu tenho a Tua misericórdia. E eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai, pelos planos que o Senhor ainda tem de realizar, vai realizar com a minha vida, Pai. Então, muito obrigada, Pai, por esse Teu cuidado. Pai, para que possamos estar conscientes, Pai, da Tua presença diariamente, Pai. Para que possamos lembrar das características do Senhor, possamos lembrar, Pai, da Tua graça, do sacrifício de Jesus, Pai. E nela ter alegria, Deus, ter alegria para enfrentar as provações, as dificuldades dos nossos dias, Senhor. Para que, Pai, nós olhemos para as preocupações e com fé, Deus, de que o Senhor tem um plano para tudo, o Senhor tem um propósito para todas as coisas, Deus. E, Pai, para que possamos ter os olhos fixos em Jesus, Pai, para que possamos lembrar desse Teu amor, Deus. E Pai, para que não andemos ansiosos, Pai, por coisa nenhuma. Hoje estamos vivendo num cenário completamente atípico, Deus, mas que diante de todas essas coisas, Pai, possamos preencher os nossos pensamentos com coisas boas, Pai, coisas agradáveis, Pai, coisas puras, Pai, coisas que Te agradam, Deus, que venham dar adoração a Ti também, Pai. Eu peço, Pai, a cada um dos meus irmãos, força para todos nós, para que possamos lidar com as adversidades do dia a dia, Pai, com sabedoria, mas não a sabedoria humana, Deus, com a sabedoria do Senhor, Pai, para que possamos ir com sede na Tua palavra e dela, Pai, se alimentar profundamente, Pai, para que possamos todos os dias, Deus, depender de Ti e em Ti, Pai, somente em Ti encontrar satisfação, Deus, para que o nosso coração esteja de acordo com os Teus planos, Pai, de acordo com a Tua vontade. Tira de nós, do nosso pensamento, do nosso coração, o que não for da Tua vontade, Pai, para que possamos ter foco na palavra, foco na missão, Pai, foco em Ti, Deus. Então,
para que tudo que fizermos, Pai, seja para a honra e glória do Senhor. Eu peço por esse culto, para que o Senhor continue abençoando o resto dele, Pai, e para que possamos ter foco no que acontecerá daqui em diante, Pai. Muito obrigada por tudo, Deus, e é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom culto! Tudo que tens feito por mim, minha vida eu te entrego, pois sei que és o início e o fim. Laia, laia, la, laia, 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 la, laia, laia, laia. Senhor, obrigado por me mostrar a face do amor. Eu quero estar contigo, na alegria, na dor. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados, para que eu pudesse viver perto de ti, mais perto de ti, Senhor, perto de ti. Jesus me levou. Ó bom Deus que olha por nós e conhece o meu viver, e os meus erros vem perdoar, me permites recomeçar. De manhã ergo a minha voz, que a esperança me faz renascer. Teu amor é o que me faz andar, tua graça é o que me faz sonhar. Bom é cantar ao Senhor, bom é viver pra te amar, bom é servir onde for, sentir teus braços me carregar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. De manhã ergo a minha voz, a esperança me faz renascer. Teu amor é o que me faz andar, tua graça é o que me faz sonhar. Bom é cantar ao Senhor, bom é viver pra te amar, bom é servir onde for, sentir teus braços me carregar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Onde for,
louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Bom dia, irmãos. É uma alegria estarmos aqui juntos hoje para podermos compartilhar a palavra de Deus. Sempre é um momento muito especial quando nós estamos domingo, podendo compartilhar lá no chat um pouco do que está acontecendo, dando aquele bom dia caloroso. E também não só isso, mas a gente poder se deliciar com o nosso culto, mesmo que agora seja virtual, né? Ou seja, veio esse desafio e nós como igreja superamos esse desafio, e isso não tem sido um obstáculo para que a mensagem de Deus chegue nos nossos corações e também para que nós tenhamos comunhão. E é interessante falar sobre desafios e obstáculos porque estamos numa série de aulas falando sobre a armadura de Deus e talvez não tenha momento mais propício para a gente falar sobre isso. Então eu queria fazer uma oração. Hoje nós vamos falar então sobre as duas últimas partes da armadura, e eu espero que o culto de hoje, assim como me ajudou bastante ao prepará-lo, ao meditar sobre ele, ao poder pensar na minha vida, também possa ajudar vocês. Vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, podendo estudar a Tua palavra que é perfeita, que é poderosa, que é tão maravilhosa, Pai, para transformar as nossas vidas. Pai, de forma tão profunda, para nos guiar, Deus eterno. Obrigado pela oração também, Pai, que é outro pedaço dessa armadura tão maravilhosa e tão importante nas nossas vidas. Minha oração, Pai, é que hoje nós possamos ter um ótimo tempo juntos e que saiamos daqui, Pai, inspirados como guerreiros que somos, Pai, para a grande batalha, que é a batalha no nosso dia a dia até chegarmos ao céu, Pai eterno. Dá-nos um ótimo tempo, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje vamos falar então sobre a armadura, como já temos falado. É interessante quando a gente pensa em Efésios, que Efésios é uma carta maravilhosa, porque ele vem falando sobre a vida cristã. Né? Se a gente volta lá em Efésios capítulo 4, ele fala sobre andemos como filhos da luz. Né? Fala sobre a gente chegar à plenitude de Cristo. Fala sobre a gente ter compaixão, autocontrole e perdão. Depois a gente vai lá em Efésios 5, fala sobre a gente lutar contra a cobiça e outros vícios que tanto nos afligem. Também fala sobre a vida em comunidade, e isso é tão difícil, né? Como é difícil viver em comunidade. Eu não sei se você sabe, mas o número de divórcios dentro dessa pandemia tem aumentado bastante. Por quê? Porque o isolamento social tem nos forçado a viver em comunidade, viver em família. E aí isso é um desafio para todos nós. Todos nós estamos tendo que reaprender a viver mais em comunidade. E aí, como eu já falei, do casamento. Então, ele fala muito sobre a vida cristã, e aí ele então completa a carta com Efésios 6. Falando sobre a armadura de Deus. E aí, me parece, né, quando eu olho para isso, eu penso assim, é como se ele viesse falando todas as coisas que a gente precisa, sendo um cristão, que a gente precisa lutar, para que a gente precisa se transformar. E aí ele fala, olha, então agora eu vou te falar o como. Por quê? Porque sozinho você não consegue. Sozinho eu não consigo. Eu preciso de algo que me equipe. Eu preciso que para lutar essa batalha, eu preciso de algo que me equipe, que me ajude. E então, que ele entra então em Efésios capítulo 6. E lá no versículo 10 ele fala assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, bacana, a primeira parte ali ele já fala, olha, sozinho você não consegue, fortaleça-se no poder de Deus.
E aí a segunda parte, o que ele fala? Ele fala, olha, beleza, se já não fosse tão difícil que a primeira parte que eu falei, que é sobre a vida cristã, sobre toda a transformação que nós temos que fazer, existe um problema. Existe um inimigo. Existe um inimigo que ele não quer que você alcance, que ele não quer que eu alcance, que ele não quer que a gente viva a vida cristã na plenitude, porque viver a vida cristã na plenitude é ser aquela luz que é colocada lá em cima da casa que ilumina todos. E sem dúvida nenhuma, a gente fala aqui, a Bíblia própria fala que nós estamos lutando contra seres espirituais. De fato, se você tinha alguma esperança de que sozinho conseguiria, é impossível. E aí nós precisamos da armadura de Deus. Voltando então lá, e aí agora continuando em Efésios capítulo 6, e antes, no versículo 13, mas antes eu só queria fazer uma alegoria aqui, pensando o seguinte: o que aconteceu conosco nesse momento? Nós estamos lutando contra um ser invisível, né? Ele é minúsculo, é o Covid, né? É lá aquele vírusinho do Covid, e ele é minúsculo. Mas mesmo sendo minúsculo, mesmo a gente não conseguindo ver, o que nós fizemos? Nós entendemos o estrago que ele faz. Nós entendemos as vidas que ele rouba. E aí, por causa disso, nós estamos mudando completamente as nossas vidas. Nós estamos isolados, nós estamos tomando cuidado por onde nós andamos, nós estamos adotando outras medidas, nós estamos nos equipando. Agora a gente anda com a máscara, agora a gente anda com o álcool gel. É interessante pensar que o quê? Que existem inimigos invisíveis, e assim como a gente está lutando contra o Covid, que é um inimigo, que eu vou falar, entre os inimigos espirituais, ele é um inimigo fraco. Por quê? Porque o Covid ele pode sim atacar o nosso corpo. Mas os inimigos espirituais têm o poder de atacar aquilo que é mais importante, que é a nossa alma e o nosso coração. Então vamos lá em Efésios capítulo 6, versículo 13. Fala assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, sejam sempre atentos e perseverem na oração por todos os santos. Bom, nossos irmãos aqui já falaram então sobre esses pontos da armadura, e eu queria falar então sobre as últimas duas partes. Queria falar sobre a espada do Espírito e falar sobre oração. É interessante quando você olha, e você pode recuperar agora na sua memória, a imagem de vários guerreiros. Você tem lá os guerreiros mais medievais, tipo os vikings, como é que eles se vestiam. Você tem aqueles guerreiros mais da época lá dos cavaleiros, com aquelas armaduras. Você tem os romanos, que também nós conhecemos, também parecido aí um pouco parecido com esses cavaleiros das armaduras. A gente tem os cavaleiros, vamos lá assim, do Oriente, né? Os japoneses, os samurais. E você vê, e quando você pensa em todos esses guerreiros, existem diferenças. Existem diferenças na indumentária deles, mas existe uma coisa que todos eles têm: a espada. Todos esses guerreiros, em todas essas épocas que eu falei, eles têm a espada. Por quê? Porque, embora quando você pense num guerreiro, você lembre da armadura como um todo, que ele precisa se proteger, mas a batalha da vida ela não é só se proteger, você precisa atacar. Por quê? Porque nós somos atacados. Então você precisa, para vencer a batalha, para atravessar esse vale, você precisa de uma arma que te ajude a atacar, que te ajude a ir contra todo esse mal que vem contra você. E aí nós estamos falando então da espada do Espírito, que é
a palavra de Deus. Sabe, a primeira coisa que a gente precisa pensar, quando você pensa então num guerreiro que tem uma espada, qual é a primeira coisa que eu e você precisamos, para a gente poder usar bem a nossa espada? A primeira coisa delas a gente precisa confiar na espada. E se você já viu algum filme que o cara tá lá com a espada e de repente ele bate e aquela espada quebra. Sabe, como é que nós vamos colocar as nossas vidas sem essa confiança? E mesmo para você que nos assiste, puxa, como é que eu posso confiar num livro? O que esse livro tem de mais? Quando ele fala então sobre a Bíblia, o que ele tem de mais? Então nós vamos falar um pouquinho sobre confiança na Bíblia. Você confia na Bíblia? Você confia que Deus forjou ela para te ajudar? Vamos lá então em Salmo capítulo 19, versículo 7, fala assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Ele está falando o que aqui? Ele está falando que a Bíblia é perfeita. Então, se ela é perfeita, Deus nos deu um presente perfeito. É uma espada perfeita. Você não deve pensar, puxa vida, será que essa espada vai funcionar? Não, ela é perfeita. João capítulo 10, versículo 35. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade. Puxa, se você quer colocar sua vida em algo, se você quer colocar o seu casamento em algo, se você quer colocar sua família em algo, coloque na verdade. Coloque na palavra de Deus. Salmo capítulo 12, versículo 6. As palavras do Senhor são puras. São como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Olha que incrível, ele falando que a palavra de Deus é pura e é como se ela fosse aquela prata que foi refinada 7 vezes, ou seja, ela é pura. E por isso ela é tão especial. Cada vez que você se debruça sobre a Bíblia, cada vez que você ouve uma mensagem da palavra de Deus, o quanto ela mexe com o seu coração. E por quê? Porque ela é pura. Porque Deus fez ela de maneira pura para ajudar você e a mim a lutarmos essa batalha espiritual, essa saga espiritual. Então vamos lá agora em 2 Timóteo capítulo 3. Bom, falamos então o quanto nós podemos confiar nela. A própria Bíblia está falando, olha, você pode confiar. Aqui não é um livro, aqui sim é a palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira. Eu coloquei tudo aqui que você precisa. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 16, fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bom, ele fala ali várias coisas interessantes, mas eu queria ficar só na última parte dessa escritura, que muitos de nós conhecemos tanto, que ele fala que a Bíblia, e aí eu vou colocar aqui um parênteses, somente a Bíblia, ela é capaz de deixar o homem apto e plenamente preparado. Sabe, a gente pode sim ler outros livros e estudar mais. Sim, a gente pode ler outras fontes, a gente pode ter conhecimento vindo de vários lugares. Mas a única coisa nesse mundo capaz de deixar o homem plenamente preparado para todo tipo de boas ações é a Bíblia. Então é como se a gente estivesse falando de um grande dojo, de um grande campo de batalha, de treino. A Bíblia, ela vai treinar você para essa batalha. Ela vai treinar você para cuidar dos seus filhos. Ela vai treinar você para vencer as lutas do seu coração. Ela vai ajudar você a superar essas batalhas. Ela é infalível e ela pode nos preparar completamente. Mas Hércules, ok, ela vai me preparar, eu já estou confiando na Bíblia, mas fala para mim, o que essa escritura ela produz? E aí nós vamos então de novo procurar na Bíblia, falando sobre quais são os benefícios que ela traz para a gente. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ele fala assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Olha que incrível! A Bíblia faz você crescer espiritualmente. Eu não sei como é que anda o seu crescimento espiritualmente,
Porque crescimento espiritual, ele não é uma coisa para as fases iniciais da vida cristã. Ele não é uma coisa para a vida, sei lá, para a vida média da vida cristã. Sabe, todos os dias temos que estar crescendo. Diferente da nossa vida, vamos colocar assim, do nosso crescimento físico, onde nós crescemos, né, ficamos com uma ótima estatura, depois até às vezes encolhemos, né, isso acontece também. Eu espero que aconteça pouco, mas pelo menos a metade de 1 centímetro eu já senti que eu já dei uma encolhida aí nesses últimos anos. Bom, mas o que a Bíblia fala aqui é o crescimento espiritual, ele vem da palavra de Deus. Então, se eu tomo a palavra de Deus, se eu medito nela, eu vou crescer espiritualmente. Lucas capítulo 11, versículo 28. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Sabe, olha que incrível. Estamos vivendo num momento onde é tão difícil falar sobre felicidade, não é? Quantas vezes hoje você, por essa semana, por exemplo, falou assim, caramba, como meu coração está triste. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas essa semana, pelo menos 2 vezes, meu coração pensei assim, puxa vida, que tristeza. E aí quando você lê a Bíblia fala que se nós lermos ela, se nós obedecermos ela, ela produz felicidade. Sabe, em tempos como estamos vivendo, e todo tempo, nossa vida é uma vida de desafios, nossa jornada é uma jornada de desafios, de superação. Né? Nós nascemos, somos jovens, depois enfrentamos os desafios da adolescência, depois enfrentamos os desafios de virarmos adultos, aí vem o casamento, outro grande desafio, outra grande jornada, melhor dizendo, depois vem os filhos, outra jornada maravilhosa, mas todas essas jornadas, todos esses pedaços das jornadas trazem desafios. E como é que eu posso estar preparado para ela? Como é que eu posso andar feliz nela? A palavra de Deus. Se eu consumo a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Está em dúvida? Leia a palavra de Deus. Está em dúvida sobre o que fazer, sobre como virar uma situação, sobre como melhorar, sobre o que é mais sábio? Sabe, busque a palavra de Deus. Ele fala ali, é uma lâmpada. É o conhecimento puro. É como você está num quarto escuro, numa noite escura, você lá na batalha, não sabe onde estão os inimigos, e de repente, pum, aquela luz, a nuvem passa, vem aquela luz e você, uau, estou vendo todo o campo para a batalha. Assim é a palavra de Deus. Romanos 15, versículo 4 fala, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Olha que maravilhoso! Quanto a gente precisa de esperança! Sabe, estamos vivendo um momento onde, quando vai acabar esse momento que estamos vivendo? Não sabemos. A grande verdade é, não sabemos. Alguns falam que é no final do ano, alguns falam que pode ser um pouquinho antes, mas a grande verdade é que ninguém sabe, porque nunca passamos por algo assim. E é interessante essa situação que a gente está falando, por quê? Porque essa situação ela acaba sendo um grande paralelo para a gente fazer com a vida espiritual. Porque na nossa vida a gente precisa ter esperança, a gente precisa acordar e falar assim, hoje é um dia que eu vou crescer, hoje é um dia que eu vou triunfar, hoje é um dia que eu vou ajudar o outro. E a Bíblia fala que as Escrituras podem encher o nosso coração de esperança. Romanos capítulo 10, versículo 17, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha que incrível! Está faltando fé, irmão? Está faltando fé, minha irmã? Você que está estudando a Bíblia, está faltando fé para você tomar a decisão de que você vai crescer espiritualmente, que você vai conseguir avançar nessa jornada? Sabe, você que está aí assistindo talvez esse culto virtual pela primeira vez e está pensando, puxa vida, talvez seja uma boa oportunidade de começar a estudar a Bíblia. Deixa eu te falar, eu sei que às vezes a gente não tem fé, mas não precisa. Assim que você começar a estudar a Bíblia, ela vai produzir
fé no seu coração. É isso que ela fala. E João capítulo 6, versículo 63, fala assim, que o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, mas as palavras que eu disse, Jesus falando, são Espírito e vida, sabe? A palavra de Deus, ela dá uma nova vida para a gente. E esse é o ponto mais importante, a palavra de Deus dá uma nova vida. E nós precisamos de uma nova vida, sabe quando? Todos os dias. Todos os dias a gente precisa de uma nova vida. A gente precisa acordar novo. A gente precisa acordar revigorado todos os dias. Então, eu faço essa pergunta. Eu sei que você tem uma espada aí. Quase estou vendo ela daqui. Acho que ela está ali. Algumas espadas estão até meio empoeiradas, meio enferrujadas. Usa a sua espada. Tira a sua espada, limpa ela. Pega os lápis, começa a riscar ela de novo, começa a sublinhar ela de novo. Começa a estudar ela de novo. E todas essas coisas que a própria Bíblia fala, ela vai produzir. Porque é isso, sabe? A gente deve carregar ela todo o tempo. Numa batalha você não vê o guerreiro sem a espada. Se tem um guerreiro sem espada, ele está morto. E eu sei que às vezes é difícil. Por quê? Porque temos muitas prioridades, temos muitas coisas. A gente está vivendo um momento muito difícil. Eu posso falar do que está acontecendo comigo nesse momento. Por exemplo, eu trabalho bastante. E o que acontece? Como a gente antes tinha aquele horário de trabalho, né? Que é o trabalho lá que você começa, 8 horas da manhã, vai até 5, 6, depois todo mundo sai, tem o almoço, onde você dá aquela parada. Agora, como a gente está trabalhando em teletrabalho, não tem horário. Todos os dias, não tem hora para ligar, não tem hora para se comunicar. E é interessante, isso acontece, por que isso acontece? Né? Porque quando a gente pensa como sociedade, a gente foi evoluindo ao longo do tempo e a gente foi fazendo acordos. Olha, vamos trabalhar 8 horas por dia, vamos fazer isso aqui, vamos ter uma hora de almoço. Foram acordos construídos ao longo de um tempo. Só que o que a gente está vivendo hoje, a gente nunca viveu antes. Então não existem acordos. Esses acordos estão tendo que ser construídos. E aí então a gente está vivendo esse momento. E aí o quanto é importante. Por que eu falo isso? Não deixe a sua palavra, não deixe a tua espada do lado. Leia todos os dias. Estude ela. Porque ela foi preparada por Deus, pura, para nos ajudar a crescer. Não pare de tomar o seu leite, não pare de tomar o seu alimento. Continue se alimentando e Deus vai, sem dúvida nenhuma, te ajudar. E é incrível, a última coisa que eu queria falar então ainda sobre a palavra de Deus é que a gente deve carregá-la todo o tempo, né? Como eu falei, se você vê os samurais, né? Se você vê algum filme de samurai antigo, ele sempre tinha uma espada do lado dele aqui, eles não andavam sem espada. Por quê? Porque você podia ser atacado de qualquer lugar. Né? Você vê os guerreiros, você vê os filmes, eles sempre andavam armados. Por quê? Porque você não sabe a hora que você vai ser atacado, você não sabe a hora que você vai precisar disso. Então, use a sua espada e tenha ela com você. Tenha ela guardada, tenha ela pronta para ser utilizada todos os dias. E a última coisa que eu queria falar é: use ela com precisão. Eu posso você pode ter uma espada e se você for lutar com alguém, você vai perder se você não souber como manejá-la. Eu vou contar uma história aqui. Eu lembro de um caso da minha vida mesmo, quando eu fui uma vez tentar treinar Aikido. E foi muito engraçado, porque eu fui lá, foi a primeira vez, né, estava todo animado, e de repente chega o professor, um professor, ele era um senhor, ele era bem senhor, e aí eu coloquei o kimono, né, todo assim, confiante, né, falei, vou entrar aqui, esse senhorzinho, esse que é o professor, pensei que ia ter um cara malhadão, fortão, tal,
E aí ele foi e falou assim, eu falei com ele assim, ele me mostrou uma técnica, né, para eu começar. E era uma técnica que ele fez bem devagar, tal, parecia meio que uma dança, né? Eu não entendia muito, né, do Aikido naquela época. E aí eu falei assim, fiz a pergunta para ele assim, professor, desculpa, esse negócio funciona? Aí ele falou assim, aí ele olhou para mim, né? Falou assim, Hércules, me ataca. Aí eu pensei comigo, né? Falei assim, pô, como é que eu vou atacar? Né? Eu forte, né? Desculpa, como eu me achava naquela época, né? Forte desse jeito. Como é que eu vou atacar ele? Mas aí eu fiz uma coisa assim, tipo, vou atacar ele, pô, você não está me atacando, ataca com verdade. Aí eu fui atacar com verdade, você não sabe que ele me pegou, eu só lembro da imagem dos meus pés voando para o céu, né, e eu caindo igual um saco de batata no chão. Por quê? Porque ele tinha técnica de usar. E aí eu queria ir com a gente lá em Mateus capítulo 4, só para a gente ler uma escritura, porque uma coisa que é incrível dessas duas armas é que a gente vê claramente Jesus usando na jornada dele. E não acho que foi por acaso. Não acho que foi só para ensinar a gente, falar assim, olha, deixa eu ensinar vocês que é para usar as escrituras, deixa eu ensinar vocês para que é importante orar. Não, eu não acho que foi isso que aconteceu. É porque, na verdade, Jesus estava usando para ele, para a jornada dele, para a batalha dele, que é a mesma batalha que você enfrenta, que é a mesma batalha que eu enfrento. Então vamos lá em Mateus capítulo 4, versículo 8, que fala assim, depois o diabo, essa escritura ela é maior, mas vamos ler só do 8 ao 11, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe, tudo isso lhe darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Aqui estava numa batalha, né? Jesus tinha feito um grande jejum, estava no deserto, estava numa condição física muito difícil, talvez você se identifique com isso, estava provavelmente numa condição emocional muito difícil também, não sei se você já ficou no extremo do físico, porque quando você fica no extremo do físico, seu emocional geralmente vai junto também. Basta ver como é que a gente fica numa doença, por exemplo. Mas ele estava aqui no extremo. E aí, nessa hora, na hora que ele estava mais fraco, Satanás vem atacá-lo. E aí, o que ele faz? Ele usa o poder dele? Não. Ele usa uma coisa miraculosa que talvez você fale assim, poxa, eu não tenho isso. Não. O que ele usa? Ele usa a espada. Ele usa a Bíblia, mas que forma? De forma precisa. Ele abre a Escritura e fala. Adore o Senhor, seu Deus. E aí ele vai direto no ponto. E Satanás desiste. Satanás fez 3 investidas só nesse versículo, só nesse capítulo. E Satanás desiste. Por quê? Porque cada golpe que Satanás dava, Jesus defendia com a espada dele e contra-atacava. Jesus defendia com a espada dele e contra-atacava. Por isso a espada é tão importante, porque não basta só a gente ficar levando as flechadas. Ai, puxa vida, eu sei que isso é errado. Não, a gente precisa defender e atacar. Aonde existe lá uma luta, colocar uma convicção. E aí Jesus, o nosso mestre, mostra o quão incrível é essa arma. E então chegamos à oração, que é a última parte do nosso sermão. Eu poderia fazer um culto somente sobre oração, então eu vou passar algumas coisas daquilo que eu entendo do que fala sobre a vida de um guerreiro. Então nós somos guerreiros, já concordamos com isso, estamos numa batalha espiritual contra inimigos que não vemos, mas de uma guerra forte. E aí ele coloca assim em Efésios 6, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ele fala, orem em todas as ocasiões. Quando a gente olha a armadura, parece que de certa forma a armadura acaba na espada. Mas aqui ele não está falando, esse capítulo ele não é só falando da armadura. Ele fala do contexto de guerra que a gente vive, ele fala do contexto que deve viver um guerreiro para vencer essa guerra, para estar nessa batalha e não ser machucado.
E aí então, o que ele fala? Quando ele acaba a espada, então ele fala de um estilo de vida. Sim, a oração não ela transcende a armadura, por quê? Porque ela deve ser o estilo de vida de um guerreiro. Vamos então lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, para ler algumas passagens rápidas. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus estava aqui ensinando para eles na batalha, olha só, uma coisa vocês precisam aprender comigo. Orem sempre e nunca desanimem. O que é orar sempre? Orar sempre é sempre, ou seja de manhã, seja tarde, seja à noite. Aproveite agora, você não está no culto? Que tal fazer uma pequena oração e falar, puxa Deus, me ajuda a guardar esses ensinamentos no meu coração. Deus, que incrível, converse com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a oração é um canal de intimidade que a gente tem com Deus. E se Deus está em todos os lugares, Ele está aqui do meu lado e Ele está aí do seu lado, que tal falar com Ele? Que tal falar com Ele agora em pensamentos, em todas as ocasiões, de todas as formas, durante o dia todo, seja quando você está muito alegre, seja quando você está passando momentos difíceis. Quantas vezes você agradeceu a Deus hoje? Quantas vezes você pediu ajuda a Deus hoje? Então, quando eu vejo essa escritura e eu entendo que Deus está falando sobre, está chamando a gente para um outro estilo de vida. Que o estilo de vida do guerreiro deve ser um estilo de vida da oração. A oração ela está além da armadura. Ela deve ser aquilo que é o nosso estilo de vida, que a gente está o tempo todo fazendo numa atmosfera de oração. E aí é incrível porque na Escritura, ele fala que orem por todos os santos. Não sei se você lembra na Escritura lá, mas ele fala, e perseverem na oração por todos os santos. O quanto é incrível a gente pensar em orar pelo outro. Sabe, às vezes a gente está tão preocupado com as nossas necessidades, e nossos irmãos, nossos amigos estão passando por dificuldades, às vezes piores que a gente. Qual foi a última vez que você orou por alguém? Sabe, essa semana, 2 pessoas me ligaram ou me mandaram mensagem e falando assim, puxa, eu tenho passado por tempos desafiantes nesse momento, né? Tempos desafiantes na minha vida. Eu sei, isso é lugar comum, né? Mas eu sei que você se identifica com isso, porque você também deve estar passando por esse momento desafiantes. Mas foi tão especial receber uma mensagem de um amigo querido falando, puxa, queria que você soubesse que você está nas minhas orações, né? E puxa, aquilo foi o ponto alto, de certa forma, do meu dia. Ouvir de alguém que eu estou nas orações dele, que alguém além de mim, né? Está preocupado. Então, o quanto nós estamos sendo esse conforto, esse consolo uns para os outros, de orar uns pelos outros, de mandar mensagens uns para os outros, falando, puxa, eu estou orando por você, você está nas minhas orações. O quanto a gente recebe esse espírito, essa bênção que vem através da oração. E é incrível, porque quando você faz isso, você cresce e você se sente mais feliz. Como é bom você dar aquilo que você tem para o outro, porque Deus, de uma forma incrível, isso alegra o Espírito de Deus e Deus te recompensa. Mas ele também fala na oração sobre orar no Espírito. E aí eu queria falar um pouco sobre isso para a gente fechar nosso culto de hoje, porque Deus é maravilhoso e perfeito, né? E vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, porque fala assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe, a Escritura ela me anima tanto, porque tem vezes que eu não sei como orar. E aí, isso de certa forma me dá um bloqueio. Eu não sei como é com você, mas eu falo assim, caramba, poxa, tem vezes que as coisas estão tão difíceis que parece que a minha oração não consegue subir do teto, que ela bate e volta, que eu não consigo sentir a presença de Deus na oração, e eu falo assim, caramba, o que está acontecendo? E essa Escritura ela é incrível,
Porque ela fala que Deus colocou o Espírito dele, que mesmo quando eu e você não sabemos o que falar, mesmo quando eu e você não sabemos o que orar, ou como orar, ou qual seria essa forma que a gente conseguiria vazar o teto e atingir os céus com nossa oração, que o Espírito está lá. Então, lembre, sabe, Deus, ele queria tanto nos armar, tanto nos equipar, que ele colocou o Espírito, e mesmo o Espírito trabalha em oração. Então se una ao Espírito. Se você não sabe qual é, comece de qualquer jeito, comece balbuciando algumas palavras, mas eu tenho certeza de que o Espírito vai te ajudando, e isso vai te restaurando, e isso vai te ensinando como orar mais. Mas não só isso. Em Romanos 8, ainda versículo 15, fala: pois vocês não receberam um Espírito que os escravize novamente, para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Né? Abba Pai é meu papai. Né? Minha filha acorda de manhã todos os dias, às vezes 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, ela vem, me abraça, às vezes já estou com o computador ligado, ela fala assim: papai, pare de trabalhar porque é hora de você brincar comigo. E o que eu faço? Eu paro realmente de trabalhar naquele momento e dedico meia hora, 1 hora para brincar com a minha filha, para atender ela. Por quê? Porque ela é, nesse mundo, junto com a minha esposa, são as coisas mais importantes que eu tenho. E o que eu queria te falar é que o Espírito faz a mesma coisa comigo e com você. Quando nós oramos, Deus para e Deus nos olha como filhos. E Deus não para porque ele não precisa parar, né? Ele consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo, mas ele te ouve com mais atenção, com toda a atenção, e cuida de você como um filho. Então ele fala: ore no Espírito, ou seja, abandone os humanismos, né? Abandone todo esse pensamento da gente ficar vivendo uma vida de ansiedade, vivendo uma vida humana, e até estando nos cultos, fazendo as coisas, mas com pouca vida espiritual, sabe? Esses dias, foi um tempo, eu estava num dia que era um dia especialmente difícil para mim, mas foi incrível, porque eu estava lá e aí eu comecei a falar, puxa Deus, hoje está difícil, puxa, o que eu vou fazer? E foi incrível, isso foi ao longo de um final de semana, e na terça-feira, né, isso começou num sábado, como se fosse uma batalha mesmo, né, espiritual lá, de oração, de conexão, e aí na terça-feira, né, às vezes não é no mesmo dia, às vezes demora, mas é o que a Bíblia fala, né? Quantas vezes a gente vê na Bíblia histórias de que as coisas demoraram, mas que a oração, ela vai te conectando, e ela vai te transformando, e às vezes a gente precisa ser transformados antes da gente receber aquilo que a gente quer, e Deus sabe todas as coisas, mas Ele fala: confie em mim, persevere na oração, e ore no Espírito, ore pelas coisas que agradam o Espírito. Qual foi a última vez que você orou pelos frutos do Espírito? Como está lá em Gálatas 5, né? O amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ore por essas coisas, ore por esses tesouros espirituais. Sabe, ore pelo reino de Deus, ore para você ser capacitado para falar com outras pessoas, para você cuidar de outras pessoas. Ok, temos um mundo que está precisando de muitas coisas, a gente precisa orar por muitas coisas. Mas lembre-se que o Espírito de Deus, ele está olhando por aquilo que é a necessidade sua, que é a necessidade do mundo. Ele está focado nisso, como Deus está focado nisso, como Jesus está focado nisso. E orar no Espírito significa também a gente se unir a eles, nesse mesmo esforço, nessa mesma batalha de oração. Essa é a batalha que Deus quer que a gente viva. Sabe, para terminar, é interessante, somente fechando, que você vê que também em oração, quando Jesus estava lá passando o momento mais difícil da vida dele, ele também nos ensinou sobre esse espírito de oração. Ele ensinou várias vezes, né, quando ele vai sozinho para o lugar orar. Tem muitas passagens da Bíblia que falam que ele ficava em lugares desertos orando. Às vezes a gente fala assim: puxa vida, como Jesus conseguiu causar tanto impacto
como Jesus conseguiu se entregar à morte, como Jesus conseguiu vencer a batalha da discussão lá. Eu imagino, eu diante do Império Romano, eu não sei se, eu com certeza não teria conseguido a ficar firme, porque eu sou muito afetado quando alguém questiona, por exemplo, a minha integridade. Mas Jesus ficou calado como um cordeiro e ainda orou por aqueles que estavam, sabe, é uma coisa incrível. E você fala assim, mas como esse cara conseguiu? Como Jesus conseguiu? E aí a gente sabe que um pouquinho antes, ele estava derramando em lágrimas, orando para Deus. Então, vivendo esse estilo de vida, a espada e a oração são dois exemplos da armadura. Jesus mostrou de maneira bem clara que a gente pode vencer essas batalhas, vencer uma vida e ter uma vida conectada com Deus por meio da espada dele, que é a palavra dele, e da oração. Que possamos ter um ótimo domingo, uma ótima semana. Eu espero que você esteja super animado, que seja uma semana onde todos nós aqui, guerreiros espirituais, possamos batalhar as batalhas que realmente importam, dar glórias a Deus. Sei que vamos ter vitórias, e aí nessas coisas vamos honrar a Deus, celebrar com Deus, vamos ter derrotas, e nessas coisas vamos aprender com Deus, mas que a gente possa continuar alegre, feliz, confiante de que Deus está no controle, de que nós estamos crescendo e que um dia estaremos com Ele. Então agora vamos ter o nosso momento da Santa Ceia. Vou terminar com uma oração. Pai Santo, muito obrigado por poder passar esse tempo na Tua Palavra e poder ouvir, poder meditar em escrituras tão poderosas, Pai, que falam sobre a nossa vida cristã. Minha oração, Deus, é que a gente possa ser esses guerreiros. Coloca no fundo dos nossos corações esses valores. Equipa-nos, por favor, Pai, para que a gente possa, a cada dia de nossas vidas, glorificar o Teu santo nome. Nós te amamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos, bom dia, amigos. Agora é o momento das nossas ofertas. Vamos ler em Romanos capítulo 8, versículo 32. Bom, o contexto desse capítulo, Paulo fala o quanto nós cristãos, somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, Deus nos abençoa com tantas coisas maravilhosas, como a liberdade que temos do pecado, como o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus e que Ele ora por nós, dentre tantas outras coisas. Mas para que nós pudéssemos receber tudo isso de uma forma tão maravilhosa, Deus teve que fazer uma grande oferta. Vamos ver que oferta foi essa. Então vamos ler em Romanos capítulo 8, versículo 32, como eu disse. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Então a Bíblia fala que Deus deu o seu próprio Filho como oferta por nós. E Paulo, entendendo isso com profundidade, ele fala, poxa, se Deus deu o próprio Filho, por que Ele não vai nos dar tantas outras coisas? Ou seja, Deus, Ele sempre está pronto, como um pai, a suprir nossas necessidades. E o momento das ofertas é o momento que nós temos de expressar nossa gratidão, dando um pouco daquilo que Deus já nos tem dado. Sem dúvida, nós podemos ofertar de várias formas para Deus. Podemos ofertar com as vidas, com o nosso serviço, com os nossos talentos. Podemos também ofertar com o nosso dinheiro, porque Deus tem nos dado tudo isso. Bem, e você que deseja fazer isso por gratidão ao que Deus tem dado por você, aqui vai aparecer agora a conta da igreja, onde você pode fazer o seu depósito, né, sabendo que todo esse valor vai ser usado para que outras pessoas conheçam a Deus, para que pessoas necessitadas, especialmente nesse momento que estamos vivendo, possam ser ajudadas. Então, e também para que a igreja possa pagar suas contas. Então, se você deseja, é só fazer o seu depósito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oferta que o Senhor fez por nós, Pai, oferecendo o seu Filho a morrer por nós. E nesse mesmo capítulo fala, Pai, que Jesus foi ofertado, dando a sua vida por nós, mas Ele ressuscitou e hoje ora por nós também, assim como o Teu Espírito que habita em cada um de nós, também ora por nós diante de Ti, Deus. Pai, que esse momento possa ser um momento que possamos expressar nossa gratidão, dando, Pai, um pouco do que o Senhor tem nos dado. Muito, muito obrigado, Deus. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que todos tenham um ótimo domingo. Tchau, tchau. Quem nunca pensou que ajudar alguém com necessidade não ia fazer muita diferença para mudar a realidade e por isso reteve ajuda? Quem nunca disse que não tinha nada para dar quando na verdade tinha, mas não quis dar? Quem nunca atravessou para o outro lado da rua para não passar por alguém sentado no chão? Quem nunca hesitou em dar algo para aquela criança que bate no vidro do carro por pensar que ela usaria o dinheiro para comprar drogas ou bebidas? Graças a Deus que nem todos nós pensamos, falamos ou fizemos algo parecido. Solidariedade. Compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas. Olá, foi muito bom ter você conosco aqui no culto. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, dê um like aqui embaixo e também, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Tudo isso contribui para que o canal fique mais conhecido e assim mais pessoas tenham acesso à mensagem de Jesus através dos nossos cultos. Se você tem algum pedido de oração,
clica na descrição do vídeo e lá tem um formulário que você pode preencher e colocar o seu pedido lá. E se você deseja conhecer mais a Cristo e mais a Palavra de Deus, tem um formulário aqui embaixo onde você pode colocar seu nome ali e algum de nossos membros entrará em contato com você para que você conheça mais a Bíblia e conheça mais a nossa igreja. Então é isso. Até domingo que vem.